Bem-vindo ao meu canal, espero que vocês curtam. Então, se curtiram, já deixa o joinha, se inscreva no meu canal aí embaixo. Nesse vídeo eu vou falar mais uma história sobre mim. Então roda a vinheta e vamos nessa, gente. Então, eu não me lembro qual a idade eu tinha, se eu tinha 13, 12 ou 14, sei lá. Eu tinha escrevido um diário. Não é um diário. Eu tinha escrevido uma historinha, mas se a pessoa que lesse aquilo ia pensar que foi uma história. Então, eu não lembro se eu tinha 12 ou 11 ou 14, 13, 15. 15 não. Eu sempre fazia historinha e nessas historinhas eu sempre botava como o meu apelido, Emílio. E eu botava como que se eu estivesse dentro da história, como se fosse tudo que tivesse acontecido na história tivesse acontecido comigo. Eu gostava de ficar imaginando coisa. Tudo que eu imaginava eu escrevia. Era de dois meninos que se apaixonavam. Eles nunca podiam ficar juntos porque as famílias dos dois não aceitavam. Então, eles sempre se encontravam escondidos. E eles iam por lugares estranhos, coisas que uma pessoa assim normal não ia, eu acho. Sei lá. Que os dois também eram estranhos mesmo. Eles se conheceram numa praça. Como? Tipo? O Emílio ele gostava de ficar passeando em várias praças. E nesse que ele ficava passeando em várias praças, ele gostava de passar a tarde inteira sentado olhando para a praça, imaginando ou desenhando, que sempre ele levava um caderno e uma bolsa. E o outro eu botei o nome dele de Oliver. Olha, mas por que rápido? Eu não sei, só sei que veio na cabeça e eu botei. Ele era mais loucão, ele era bem misterioso mesmo. E como foi que eles se conheceram? Nesse teve um dia que o Emílio ele estava numa praça. E nisso, quando ele estava na praça, uma moto muito irada, muito radical. Eu até tinha desenhado o desenho da moto, sabe? Sabe que nem daquele do motoqueiro fantasma? Era melhor do que o dele. Só que eu não sei desenhar legal, mas eu imaginava e desenhava, sabe? E nisso ele foi na moto, a primeira vez que quando ele desceu lá na praça, ele parou com aquela moto. E adivinha? Todo mundo ficava olhando pra ele, porque ele veio com aquele bando de amigo dele. Tudo na moto, sabe? Que nem aquele do filme, sabe? Dos filmes que passa aqueles motoqueiros que eles veem tudo no carro só. É muito legal, eu sempre quis ser assim. E nisso ele ficou lá, ficou conversando com os amigos deles. E o Emílio ficou conversando com o amigo dele. Só que ele não sabia que eles tinham um amigo em comum. E nisso do amigo em comum, um dos amigos do Emílio apresentou pro outro. E os dois começaram a conversar e viu que se dava bem. Mas antes disso, o Oliver, ele já se sentia estranho. E ele tinha medo disso, de o Emílio não gostar dele, porque ele era... Porque ele era estranho, ele era... gostava de coisa que as pessoas não gostam, sei lá, estranho mesmo, sabe? Só que aí eles começaram a conversar, e da amizade eles viraram namorado, e eles viram que eles foram feitos um para o outro. Desde criança os dois já gostavam de menino, e nisso ninguém podia mudar. Só que, como fala, a família era tão preconceituosa, proibia isso deles. Tentava arranjar, pessoas para os dois tentar mudar. Mas é como eu falo, quando a pessoa nasce, já nasce assim, não tem como. E nisso um dia, o Oliver foi tentar levar o Emílio pra conhecer a família dele, mesmo sabendo que era preconceituosa. Só que nesse dia, quando foi, o Emílio foi tratado super mal pela família. E o Emílio saiu de lá chorando. E mesmo sabendo onde não estava, em que canto estava, o Oliver foi direto e pegou a moto dele e saiu atrás do Emílio. Quando ele viu mais lá, bem adiante, o Emílio estava sentado no canto chorando. E nisso ele pegou, Mandou o Emílio subir e o Emílio subiu e foi junto com ele. Levou para um canto, adivinha onde? E estava de noite. Levou pro cemitério. por que cemitério? Não sei, sei lá. É o que veio na minha cabeça e eu botei o cemitério. E o cemitério é tranquilo, é sossegado. É legal, é radical. Eles ficaram conversando, ficavam olhando para as estrelas, contavam. Cada um contava suas histórias lá no cemitério. Só que o Oliver, ele tinha um segredo que ele não contava para ninguém. Só a família dele sabia desse segredo. Ele não contou nem pro Emílio. E o Emílio já tinha contado todo o segredo dele pro Oliver. Só que o Emílio sempre achava que o Oliver tinha algo que ele estava escondendo, só que não queria revelar, mas ele respeitava. Ele respeitava o tempo dele e sabia que um dia o Oliver ia contar. Você sabia que quando eu contava essas histórias, escrevia no meu caderno, teve tempo que eu estava triste. E nisso me desligava do mundo. E toda noite que eu escrevia, eu botava debaixo da minha cama, pra ninguém achar, porque eu tinha escrevido como diário. E era bom porque eu desenhava os dois, sabe? O Emílio desenhava como eu e o outro eu desenhava
É que eu não tenho o desenho dele, senão eu mostrava como era. Eu tô pulando mais parte. Só que nisso eles sabiam que eles nunca iam poder ficar junto por causa que a família não aceitava. Tá, então por que eles não se mudam, sei lá, se mudam, vão pra um canto, o Oliver tem uma moto dele e não sai viajando com o Emílio e desaparece do mapa, vão pra um lugar pra tentar ser feliz. É, né? Cada história tem um porquê. Então, eu não coisei isso por causa que, é que nem eu falo, o sentimento tocava em mim e eu botava o que vinha. Que vinha do sentimento. Mas falando uma coisa, esse menino que se chamava Oliver, que eu inventei, eu acho que era o menino do meu sonho. Teve um certo tempo, o Emílio percebeu no Oliver que ele estava estranho, super estranho mesmo. E nisso que ele estava estranho, o Emílio falou: Ah, por que tu não tá saindo mais todos os dias comigo? Sábado e domingo tu não passa mais comigo. E o Oliver ele não contava, não falava por quê, mas o Emílio pensava que era por causa da família. Mesmo sabendo que a família nunca ia aceitar ele tinha um sonho. Achava que aquilo ia ser passageiro, ia passar e um dia eles não iam se preocupar mais com isso. Tinha vez que o Emílio ficava ligando para ele e ele não atendia. Teve uma certa noite que o Oliver ele pegou, chamou o Emílio e falou que ia levar. Ele levou. Você lembra a primeira vez que nós dois se encontramos na praça? Pra onde nós foi? O Emílio pegou, chegou e falou assim. Eu lembro. Aí ele pegou e falou assim, Bora lá de novo. aí foi. E adivinha onde era? No cemitério. No cemitério eles ficaram lá, só que eles tinham que não fazer muito barulho por causa que tinha um homem que morava bem lá no fundo. Então que muitas pessoas também iam pra lá, góticos, roqueiros, emos também. E eu. E ele soltava o cachorro e as pessoas saíam correndo e pulavam o muro. Então eles pegaram, foram lá, deixaram. O Oliver deixou a moto dele no cantinho. Os dois ficaram lá e aí o Oliver falou assim, olhou pro Emílio, olho a olho e falou. Emílio, posso te falar uma coisa? Eu falei, e aí ele pegou e falou assim. Tu ficaria comigo mesmo, sabendo? Eu não ia viver por muito tempo. O Emílio pegou, ficou olhando assim pro Oliver e falou assim. Olha, tem alguma coisa pra falar pra mim? E o Oliver pegou, deitou e ficou olhando para as estrelas. E o Emílio pegou, olhou para ele e viu. E deitou e ficou olhando para as estrelas. O Emílio pegou na mão do Oliver, o Oliver pegou na mão do Emílio. E os dois ficaram olhando para as estrelas. E nisso o Oliver falou de cara. Emílio, eu tenho uma doença e não vou viver muito. Eu tô morrendo. Mas eu quero que tu saiba uma coisa, que eu sempre vou estar vivo dentro de ti. Quero que sempre tu lembre de mim. E aí o Emílio olhou pra ele e falou assim. Oliver, tu foi a única pessoa que não me achou bizarro, que não me achou estranho. Mas foi feito um para o outro. E a vida vai tirar isso de nós. Vai nos separar. Vai romper isso que há dentro de nós. O Oliver pegou, chegou e falou assim pro Emílio. Tu vai saber isso sobre a vida. Vai passar tempo a tempo e tu vai descobrir tudo isso e por que isso. Mas sabe que no final nós dois vamos se encontrar, viver feliz. O Emílio não aguentou e começou a chorar e falou. Com você perto, a minha luz acende e sem você, ela vai se apagar pra sempre. O Oliver já ficou bravo e falou assim. Tu vai arranjar outro, não se preocupa. Ele vai te fazer feliz e te garanto melhor que eu. O Emílio pegou, levantou e olhou pra ele e falou assim. Tu sabe que não. A minha vida inteira eu tentei procurar uma pessoa. E quando eu encontro essa pessoa, acontece isso. Eu acho que há dentro de mim uma praga. E eu acho que eu tenho que viver com isso a vida inteira. Pois o Oliver viu que o Emílio estava chorando, estava irritado com aquilo, estava já virando uma discussão aquilo. E o Oliver pegou e começou a chorar também. E falou que ele falou aquilo por raiva, só que ele não queria partir. Só que ele não demonstrava isso. Não demonstrava tipo uma pessoa fraca. Mas não sabendo que ele um dia ia ir, e bem no fim da vida dele, encontrou uma pessoa que amava ele, que gostava dele. E depois desses tempos, os dois começaram a ficar juntos. E o Oliver começou a levar o Emílio para casa dele. Ficavam mesmo sabendo que a família dele não aceitava. E o Emílio sempre ficava pensando quando ia para casa. Esse momento que eu estou passando com o Oliver vai ficar guardado para sempre dentro do meu coração. E quando o Oliver ficou mais doente, eles não estavam mais se encontrando. Porque o Oliver ele já estava no hospital, então estava internado. Só que o Emílio não sabia, o Emílio ia direto na casa do Oliver e a mãe do Oliver
os pais do Oliver falavam que Ele não queria mais ele e que ele tinha viajado e já tinha encontrado outra pessoa. mesmo o Emílio sabendo que isso não era verdade, ele insistia de encontrar o Oliver, até quando chegou em um ponto e o Emílio foi tentar seguir a família do Oliver, viu que eles estavam saindo direto e viu que estavam no hospital. Chegando lá, o Emílio viu que a mãe do Oliver tinha saído de lá chorando. E aí o Emílio falou o nome do Oliver para a enfermeira e a enfermeira falou onde estava. Só que não tinha deixado ele entrar, falava que ele não tinha permissão. Então ele conseguiu dar um jeito e entrar escondido. Chegando lá, Ele viu. Quando o Oliver estava naquela cama, deitado no soro e com um negócio de respirar, e o Emílio chorando. entrou no quarto do Oliver, segurou a mão dele. E o Oliver abriu o olho e começou a chorar. O Oliver tirou aquele negócio Da cara, e falou assim: amor, tô morrendo. Não esquece de mim. Por que tu não veio me visitar enquanto eu tava doente? Minha família tinha falado que ia avisar você. E o Emílio e falou que aquilo foi tudo mentira, que os pais do Oliver tinham falado que ele não tava, que o Oliver não tava, tinha viajado, tinha encontrado outra pessoa e tinha esquecido do Emílio. E aí o Oliver, sabendo que aquilo ia ser o último dia, o último momento com o Emílio, e os dois ficaram lá a tarde toda conversando. Só que aí na parte da visita, que a mãe dele chegou lá na hora e viu, se espantou, não brigou com o Emílio, depois e chamou o Emílio no canto e falou: Sai daqui, deixa meu filho em paz, ele tá morrendo. falou um bocado de coisa, desaforo pro Emílio. E o Emílio falou, Deixa então pelo menos ir a última vez lá, ver ele. e ela pegou, Vai e não aparece mais aqui. foi. Ele se beijou e o Emílio falou que não ia mais poder ir lá. Mas que não se preocupava que no dia do enterro ele ia estar lá. E o Emílio, ele acabou entrando no mundo que ele acabou inventando, onde existia só ele e o Oliver. E no dia que quando o Oliver, Morreu? a mãe do Oliver foi correndo, porque a enfermeira chamou ele, ligou pra ela e ela foi correndo atrás dele. E quando chegou lá, ele pediu a única coisa, que era pra chamar o Emílio, e a mãe dele tanto chorando, falando que com medo e falando assim no pensamento: será se eu realizo então a última palavra do meu filho? E mesmo assim, o coração não foi tão forte, a maldade venceu no corpo dela e falou que eu não tava, que eu tinha viajado, que eu tinha morrido. Só sei que ele morreu chamando o nome dele, do Emílio. E no dia que quando ele morreu, o menino sentiu o coração, um aperto no coração bem forte. Começou a chorar do nada. Só que o Emílio, ele já sabia que o Oliver tinha morrido. Por causa do aperto, um assopro no ouvido, o Emílio correu até a casa do Oliver e ficou lá o dia todo, a noite toda. E viu quando o corpo do Oliver chegou no caixão e até a casa dele, ficou a noite toda velando com as famílias e os parentes. O Emílio, sabendo que ele não podia entrar lá na casa, ele ficou escondido numa moita e ficou chorando de lá, só esperando a hora de seguir o ônibus e o carro até o cemitério onde o Oliver ia ser enterrado. E quando foram para levar o corpo do Oliver, chegando no cemitério, o Emílio foi de bicicleta. Chegando no cemitério, o Emílio ficou assistindo do fundo, bem de longe, o enterro. E depois, quando todo mundo foi embora, ele ficou a noite toda lá, chorando, conversando com o Oliver. E como o Emílio sabia que ele estava lá perto, pelo assopro no ouvido, pelo estoque que arrepiava o pelo, e desde aí o Emílio nunca foi o mesmo. Só que aí tem mais história que eu tinha contado sobre isso e como acabava no final. Só que aí eu não vou contar. Nós já estamos no finalzinho do vídeo. Então, gente, se vocês gostaram, deixa o joinha e se inscreva no meu canal aí embaixo. E até logo, e até o próximo vídeo. Quem sabe se no outros vídeos eu falo mais sobre essa história que eu tinha contado.